Bom, gente, vamos dar um prosseguimento aí naquelas aulas sobre ditadura militar, tá? Lembrando que na outra aula eu já falei, ou nas outras aulas, né, eu gravei um arquivo só com duas, eu já falei para vocês um pouco sobre regime militar no Brasil, né, a instalação da ditadura, e o Brasil, regime militar um e 2 a gente já fez essas aulas, tá? Então é só alguém procurar no grupo aí e vocês conseguem tirar essas dúvidas tranquilamente. Então agora a gente passa para a parte 3 da aula, tá? Então vamos lá, sempre usando a apostila de vocês como base. E se vocês quiserem falar depois ou conversar sobre isso de uma forma mais específica, a gente pode falar, tá? Então vamos lá. O golpe de 1964 agradou diversos setores da elite econômica brasileira. A aproximação de João Goulart de setores sociais, como o operariado, o campesinato, era vista como problemática e perigosa pela maioria dos latifundiários, banqueiros e detentores de grandes veículos de comunicação. Por que isso? Porque o regime socialista ele também traz alguns, e aqui eu não falo se ele é correto ou errado, mas ele traz algumas mudanças, algumas situações, tá, pessoal, que faz com que o pessoal fique meio com o pé atrás. Em qual sentido? Né? Deixa eu melhorar o ângulo aqui, para que vocês possam entender melhor a situação. Ele traz transformações que ou provocaram, principalmente na União Soviética, que alteraram toda a estrutura de funcionamento. Então, muitos dos recursos, ou na verdade, os recursos passam a ser estatizados. E aí você acaba com a propriedade privada. Nem entro no mérito se isso é bom ou se isso é ruim, depende muito da posição de cada um, tá? Aqui não é um momento para isso. Então, do ponto de vista histórico, isso provocou medo. Então, muitos grupos que tinham algum recurso, que tinham alguma, de certa forma, um negócio, quem trabalhava com a mídia ou coisa do tipo, né? Quem tinha terras, todo mundo começou a ficar meio preocupado com essas mudanças, a própria reforma agrária que foi feita e tal. Lá, então, eles tinham muito medo, tá? Os empresários. E aí o que acontece? Isso causou essa comoção toda, né? Esse chegamento aí com o regime socialista ou ligações com regimes potenciais desse tipo. Então as pessoas apoiaram, né, o golpe militar, tensionando justamente impedir que isso acontecesse no Brasil. Tá? Então a gente entende o porquê, né, do apoio desses grupos, dessas classes dentro da sociedade a esse combate a tal sistema. Tá? Então aí é que tá. Então a gente vê, ó, o Goulart ele tinha ligação então com o operariado, os patrões não gostavam disso porque isso caminhava para dar mais direitos aos operários, né? Como a gente já tinha visto lá no governo Vargas. O campesinato também, mesma coisa com campos, proprietários de terra não queriam nem saber falar disso, correndo o risco também deles perderem suas propriedades, enfim. Então a gente tinha toda uma questão que afetava aí, né, os latifundiários, banqueiros e detentores de veículos de comunicação, porque são pessoas que tinham algo a perder com essa mudança de sistema, tá? Então, nesse ponto, vocês acho que entenderam o que eu quis dizer, tá? E a gente vê, ainda falando, né, na questão da contexto da Guerra Fria, óbvio que é, esse sistema e essa guerra provocada com a participação dessa nova visão, vamos dizer assim, nem era tão nova assim, mas esse novo sistema se espalhando pelo mundo e países se ligando a ele, né, que a gente entende por que os Estados Unidos, aliados de vários países aqui na América e querendo impedir que isso chegasse aqui, o Brasil foi um desses que aceitou e entrou na questão do regime, tirando a liberdade até das pessoas para isso, mas em nome de defender aí o mundo do comunismo, do socialismo. Enfim, era a visão da época, tá, gente? A gente precisa entender isso. Fato histórico a gente não vai poder contestar pelo menos essa parte, porque foi assim que se deu e não há contestação sobre isso. Então, tá? Aí vão haver aqueles que vão defender que é positivo por causa disso, é negativo por causa daquilo. Não cabe a nós isso aqui. Vestibular vocês precisam só saber os eventos aqui. Quiserem ler por fora, buscar por fora aí, tiver a própria opinião de vocês a respeito, eu vou respeitar plenamente, tá? Mas vocês têm aí, né, os fatos que vocês precisam para o vestibular, ok? E aí provocou uma série de ditaduras por toda a América, tá?
Então, ó, no início do regime militar, a economia brasileira estava marcada por inflação alta, baixo crescimento, alto endividamento e elevadas taxas de desemprego. Ao término do regime em 1985, os problemas econômicos de 1964 voltaram em proporções ainda maiores, apesar de uma melhora no período de 68 a 73, no qual o Brasil atingiu altos níveis de crescimento econômico. Então, é um fato que o regime tentou combater certas coisas, mas que durante o próprio regime nós percebemos que esses problemas permaneceram de grande forma. O pessoal costuma falar que não, mas nós temos dados históricos que comprovam isso do próprio governo. Então, fica. Mas nada é perfeito, a gente sabe disso, né, gente? Então, vamos lá. Basicamente, a política dos governos militares de 1964 a 1985 foi marcada pelo intervencionismo e pela centralização econômica, incentivos à instalação de grandes empresas e conglomerados internacionais e grande endividamento externo. Então, como vocês podem ver, tentou-se melhorar umas coisas, mas outros problemas ou persistiram ou vieram com uma participação muito maior, vamos dizer assim, uma ocorrência muito maior. Não dá para ficar aqui discutindo essa situação como um todo, né? Mas a gente consegue entender o porquê, né, de algumas dessas coisas terem ocorrido aí. Durante o governo Médici, a economia do regime militar atingiu seu auge e o Brasil chegou a apresentar taxas de crescimento do PIB de até 13% ao ano. Nesse período, a economia brasileira figurou entre as 10 maiores do mundo. Esta fase ficou conhecida como milagre econômico e foi um dos principais pilares da sustentação do nacionalismo ufanista no regime. Então, como eu disse, eles tentaram combater, tentaram resolver alguns problemas, teve até um período ali razoável, mas no restante também foi desastroso. Então, teve seus pontos positivos e seus pontos negativos, tá, gente? Essa questão do PIB, isso firmou eles, né? Deu muito para eles falar, olha, nós tivemos aí um milagre econômico, o Brasil cresceu muito. Só que depois, né, e como já aconteceu em vários outros governos no nosso país, você vê as consequências depois de um tempo. E aí você vai ver que não foi diferente dos outros, tá? Que apresentou muitos problemas aí, que deixou muitos problemas para que outros governos, inclusive depois não militares, tivessem que resolver. Então, como eu disse, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Após o choque do petróleo em 1973 a 1974, o modelo de crescimento econômico proposto pelo governo não se mostrou sustentável, e a inflação, o endividamento e o desabastecimento começaram a crescer rapidamente. Tá? E aí a gente vê, primeira questão, PUC-RJ, vejam bem, olha lá. O período dos governos militares de 1964 a 1985 apresentou, entre outros aspectos importantes, transformações na economia brasileira, das quais o gráfico abaixo é uma das expressões. Acerca dessas transformações, não é correto afirmar que total de estatais existentes no ano de 1964 a 1985. A gente tem o gráfico aqui, né, para ver que foi crescendo. Né? Tá aí, ó. Né? Os investimentos vultuosos nas empresas públicas só foram possíveis depois da deposição do presidente João Goulart em 1964 e a consequente derrota dos setores favoráveis à privatização da economia brasileira. Né? 2. Entre a posse do presidente João Goulart em 1961 e a abertura política iniciada em 1979 a 80, a economia brasileira enfrentou conjunturas de crise e de prosperidade perceptíveis nas variações dos índices econômicos apresentados na tabela a seguir, ou seja, não foi constante, né? Então, as particularidades do período conhecido como milagre econômico foram caracterizadas por incremento da dívida externa e retração das importações, como eu disse, positivo por um lado, negativo por outro. E aí a gente vai na aula 67, tá? Brasil, regime militar, 1964-1985. Vamos prosseguir aí, ó. Em 1974, Médici encerrou seu governo e passou o poder para o general Ernesto Geisel, que governou até 1979. A posse de Geisel marcou o retorno da ala democrática ao poder dos castelistas e a saída da linha dura. Vejam bem, houve uma transformação no governo com a saída do Médici e o Geisel assumindo, mas ainda era um regime militar. Uma leve abertura significa modificação em alguns comportamentos, não significa que o regime simplesmente virou completamente a sua forma de funcionamento. Não é isso. Então, muito cuidado com relação às perguntas que tenderem para esse lado, porque tem muitas por aí. Só vocês procurarem vestibulares anteriores que vocês vão ver. Então, muito cuidado, tá? O esgotamento do modelo econômico do milagre, né, e as denúncias de tortura e violação de direitos humanos no Brasil teriam levado os castelistas
de volta ao poder. Nas eleições de 1974 para o Congresso, o MDB avançou e conquistou maioria significativa. Agora, ainda, volto a frisar, era um governo militar. Certas aberturas foram possíveis, a gente vê o pessoal questionando, né, os métodos que foram utilizados para isso e vendo que nem tudo foi só flores, né? Então, o discurso nesse sentido não funcionou 100%, mas nós precisamos entender também, tá, que mesmo que o MDB tenha conseguido aí, né, conquistar mais cargos para o Congresso aí, né, uma maioria significativa, nós ainda estávamos durante uma ditadura militar. Tá, gente? Então, o governo de Geisel planejava promover a abertura política. De maneira gradual, foram eliminados alguns dos principais elementos de repressão e restrição das liberdades civis no país. Contudo, o processo de abertura foi realizado com certas limitações, pois os grupos que cometeram crimes que lesaram o cumprimento dos direitos humanos no Brasil não desejavam apurar seus excessos e tampouco pagar pelos erros que cometeram. Aí é que está, né? Então, num certo sentido, houve uma tentativa de fazer estancar, vamos dizer assim, a sangria, né? E curar a sociedade com essa abertura lenta. Mas ela foi demonstrado, vamos dizer assim, que muitas das pessoas que participaram de ações que deram essa maior liberdade nesse momento também não queriam ser acusados por coisas que tinham feito. Então, assim, isso foi num processo de foi realmente muito gradual a gente ver essa abertura, né? Então, tem um porquê, né? Porque muita gente alegou que fez isso em nome da pátria e tudo mais, mas havia um receio de que eles fossem punidos também, porque eles tinham noção de que tinham excedido um pouco em suas funções, né? Então, vamos lá. O esgotamento do milagre econômico também contribuiu para a abertura do regime. Era impossível manter permanente taxa de crescimento do PIB acima de 10% ao ano para agravar a situação. As disparadas no preço do petróleo em 1973, que foi um fenômeno internacional, mas enfim, né, ocasionaram um forte impacto no mercado financeiro mundial e os juros dos empréstimos subiram. E aí, como o Brasil estava aumentando sua dívida, vocês imaginam que nossa dívida ficou enorme. Como eu disse, governos que vieram depois, até na ditadura, tiveram que pagar essa conta, tá? Então, nem tudo são flores, tá? Como todo mundo às vezes faz ver. As pessoas às vezes têm a tendência a romantizar as coisas e pender um para um lado ou para o outro. E os dados são os dados, eles mostram o que aconteceram, né? Uma das principais iniciativas de Geisel para consolidar a abertura política foi o desmonte do aparelho repressivo, o que foi por um lado positivo, né? No início de 1975, o governo decretou o fim da censura de alguns órgãos de imprensa, o pessoal pôde voltar a falar abertamente sobre as coisas, mas a liberdade de expressão continuou limitada e os crimes contra jornalistas que se opunham ao regime ainda eram constantes. Então é um processo de transição, vocês percebem, né? Vamos lá. Em outubro daquele mesmo ano, Vladimir Herzog, jornalista da TV Cultura de São Paulo, foi morto após ser convocado para prestar depoimento no DOI-Corte. No final de seu mandato, Geisel enfrentou uma tentativa de golpe da linha dura que se mostrava insatisfeita com a abertura do regime. O golpe, no entanto, foi abafado e a abertura se tornava irreversível. Em 1978, Geisel anistiou os exilados políticos que agora poderiam voltar ao Brasil, entre eles Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes. No ano seguinte, o AI-5, principal instrumento de repressão e do cerceamento da liberdade civil, seria revogado. Nas eleições legislativas de 1978, fundamentais para a definição do colégio eleitoral, que escolheria o sucessor de Geisel, o MDB e a Arena praticamente empataram em número de votos, mas o partido do governo conseguiu obter a maioria das duas casas do Congresso, além de controle sobre o colégio eleitoral, que acabou por eleger o próximo presidente, o também general João Batista Figueiredo, tá? Então a gente vê que essa abertura ela se deu num campo aos poucos, né? Então, e a gente vê aí, né? Nas notas aí também o pessoal fazendo seus protestos também. Olha lá, questão da Unicamp, né? No Em Classe aí, ó. As duas imagens fazem parte de um trabalho do artista plástico Cildo Meirelles, né? Intitulado Inserções em Circuitos Ideológicos, Projeto Cédula, 1970-2013. Como as inscrições produzidas pelo artista se relacionam aos momentos históricos em que as obras se referem? Nos dois casos, o artista utilizou como veículo sua mensagem cédulas de moeda circulante, visando levar a população a se questionar sobre a responsabilidade do Estado na morte de civis atribuída a seus agentes de segurança. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi preso,
torturado e assassinado dentro de uma cela, e o Estado negou sua ação violenta. Então, são esses momentos que provam que a ditadura cometeu excessos. Tá? Não foi tudo flores, como todo mundo fala. Também não se pode dizer que aqueles que lutavam contra eles também não tenham cometido excessos. Então, houveram excesso dos dois lados. Isso é importante salientar e não varrer para baixo do tapete, tá, gente? E isso muitas vezes é cobrado no vestibular. Então, vocês fiquem espertos com relação a isso, tá? De maneira semelhante, em 2013, o pedreiro Amarildo foi preso por policiais no Rio de Janeiro e, novamente, os agentes do governo negaram sua responsabilidade sobre a morte de um civil preso. Assim, a obra de Cildo Meirelles adquire um caráter de denúncia da violência do Estado e de sua responsabilidade em crimes de tortura e morte de civis. E aí a gente fica pensando, né, o que seria da população no geral se algo desse tipo acontecesse, se nós estivéssemos lá. Então é importante sempre conhecer sobre isso, usar para o vestibular, usar para o concurso público e tentar impedir que algo desse tipo aconteça de novo no nosso país. Temos que estar sempre com a mente aberta e observando esse tipo de coisa, tá? Porque muitas das vezes as pessoas alegam estar fazendo algo em nome da proteção dos outros, mas pessoas inocentes não podem sofrer com esse tipo de coisa, tá, gente? Então, B. Cite e explique a principal diferença do ponto de vista da divulgação das obras entre os anos de 1970 e 2013. A principal diferença na divulgação das obras é que, na década de 1970, o Brasil vivia uma ditadura. O AI-5 censurava manifestações contrárias ao regime e os artistas tinham de driblar a falta de liberdade de expressão. Já em 2013, a liberdade de expressão está assegurada pela Constituição e, ao contrário da morte de Herzog, o desaparecimento de Amarildo teve ampla repercussão na imprensa e foram promovidas investigações para punir os responsáveis. Isso estimulou a divulgação da obra de Cildo Meirelles, né? Então, num período a coisa foi escondida, no outro momento, né, a coisa foi liberada. E aí a gente vai para o Brasil, regime militar, 1964, 1985, tá, gente? Deixa eu só verificar uma coisa aqui, tá? Para já definir para vocês aí, né? E facilitar as vossas vidas aí, ok? Enfim, temos aí, né, dentro do que foi programado pra gente, essa aula do capítulo 68, tá? Ainda falando sobre o regime militar. E depois a questão do Brasil atual. Então, essa aula vai ficar um pouquinho extensa, tá? Mas estamos fazendo dessa forma pensando aí em facilitar a vida de vocês pro vestibular depois, tá? E como eu disse, toda a liberdade para me perguntar via WhatsApp depois, enfim, vocês sabem disso, tá bom, gente? Então vamos lá. O processo de abertura política teve continuidade na década de 1980, no último governo do regime militar, exercido pelo general João Batista Figueiredo, 79 a 85. Com a extinção do AI-5 e o retorno das eleições diretas para os cargos legislativos e governos estaduais, a oposição começou a conquistar bastante espaço na política e na imprensa. Em 1979, seguindo o processo de abertura, foi elaborada a lei da anistia. Lembrando que essa lei da anistia ela tentava criar uma ponte de ligação entre os grupos distintos, aí, tanto os militares quanto os demais, e perdoar, como já tinha dito na última aula, né, a situação de alguns desses presos políticos, assim chamado, ou de pessoas que estavam fora do país, exilados, de uma forma que a sociedade brasileira voltasse a poder funcionar de forma, entre aspas, única, vamos dizer assim, tá? Então, a lei da anistia veio nesse sistema, nesse contexto, tá? Permitiu o retorno de exilados políticos e a libertação de opositores que estavam presos. A lei foi bastante criticada, pois acobertou diversos crimes cometidos pelos militares durante o regime e ainda hoje mantém impunes os torturadores e aqueles que violaram direitos humanos no Brasil, de ambos os lados, tá? Não apenas militares, porque também teve muita gente que promoveu certas atitudes que feriu pessoas inocentes e estava lutando contra os militares. Como eu disse, tem extremistas dos dois lados, assim como nem todo militar estava lá, foi torturador, e assim como nem todo mundo que lutou contra os militares ou contra o regime militar que tirava as liberdades foi responsável pela morte de pessoas inocentes. Então a gente precisa diferenciar. Existiam extremistas nos dois grupos, nas duas vertentes aí, tá? Ou
Eu não vou nem dizer duas, porque na verdade existiam mais de uma vertente, como vocês podem ver, dentro do próprio exército e dentro dos grupos que lutavam contra o regime militar. Então eu preciso tomar bastante cuidado com isso, né? A gente fica sempre falando na dualidade, trouxeram isso de volta atualmente, mas não é por aí. Então, prosseguindo. Em 1979, um novo choque de preço do petróleo trouxe dificuldades financeiras para o Brasil, o endividamento externo atingia proporções insustentáveis e o fantasma do calote brasileiro passou a rondar os ânimos dos investidores internacionais, o que, cada vez mais desconfiados, aumentavam os juros para conceder novos empréstimos. Tá? Então o Brasil ficou numa situação difícil, nenhum credor acreditava mais na gente, tá? E aumentava juros porque queria receber o dinheiro que emprestava. Então, assim, o milagre econômico lá de trás, pode ver que somou um problema que muita gente esquece, porque o Plano Real ajudou a colaborar com algumas coisas, né? O governo Fernando Henrique Cardoso ajudou a implementar esse plano, vindo lá do governo do Itamar depois, né? Vocês vão ver lá na frente. Mas a gente tem uma situação complicada, uma situação complexa aí para resolver diante do que estava acontecendo, tá? Então, como eu disse, né, os fatos se provam, mostram pra gente coisa que às vezes a paixão das pessoas, principalmente na atualidade, ou por uma vertente ideológica ou por outra, faz as pessoas esquecerem que ambos os lados aí tiveram e apresentaram problemas complexos, né? A economia brasileira ficou muito fragilizada depois. Então teve um período de crescimento, teve, mas o que foi deixado de dívida para os outros resolverem depois, mesmo depois também no governo Lula, enfim, muitas dívidas foram pagas por todos esses presidentes do período fora da ditadura, gente. Independente de ser governo de esquerda, de direita, tivemos problemas, vários os tipos, mas nós tivemos muitas dívidas que todos esses caras dos governos já democráticos tiveram problemas para pagar em relação ao que foi a ditadura. Então, né, não podemos ter um peso das medidas. A gente tem que citar os eventos da forma como eles aconteceram, tá bom? Então, cuidado aí na hora de fazer o vestibular. Deixem a paixão de lado na hora de responder e pensem pelo lado prático, pelo que sabemos dos eventos, ok? Continuando aí, né? Durante a década de 1980, o governo brasileiro privilegiou o pagamento de dívida externa, reduzindo os gastos em investimentos no país e canalizando recursos para o exterior. A moeda brasileira perdia o valor constantemente, agravando a inflação e fazendo crescer o descontentamento da população com o regime militar. Então aí vocês veem, né? Parece que às vezes o brasileiro tem memória curta. Enfim, alguns grupos sociais começaram a se rearticular graças ao retorno das liberdades civis, sindicatos, a Central Única dos Trabalhadores, CUT, o Movimento do Sem Terra, MST, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, associações da Igreja Católica, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, associações de negros, indígenas e muitos outros grupos passaram a lutar por suas causas específicas e também a exigir o fim da ditadura, que já não agradava mais ninguém. Então, por aí vocês veem o porquê. Né? O clima potencializou o movimento das Diretas Já, campanha que reuniu milhões de pessoas nas principais cidades brasileiras para exigir as eleições diretas para presidente. Por outro lado, a linha dura e alguns grupos favoráveis à continuidade do regime promoveram atentados contra a oposição na sede da OAB e no Rio Centro durante o evento sindical. Então, vejam bem, são militares promovendo esse tipo de coisa, indo contra os anseios da população. Eu não estou aqui demonizando os militares, não, gente. Eu estou dizendo, como prova para vocês aqui agora, que tínhamos grupos diferentes dentro dos próprios militares. A linha dura era uma, o pessoal da abertura democrática era outra, e assim por diante. Então não dá para generalizar e colocar culpa em A, B ou C, como todo mundo faz hoje em dia com tudo. É preciso analisar o contexto histórico da coisa toda, tá? Então, vamos lá por partes aí para a gente poder entender isso, ok? O bipartidarismo havia sido extinto, dando origem a novas organizações partidárias. O MDB deu origem ao PMDB e diversas outras legendas de oposição ao regime também surgiram, entre elas o Partido dos Trabalhadores, PT. A Arena deu origem a grupos políticos vinculados ao antigo regime ditatorial, entre eles o Partido Democrático Social, o PDS. Tá? O movimento das diretas já, no entanto, teve suas expectativas frustradas. Olha, mesmo com a participação de artistas, mesmo com a população pedindo em massa a campanha para isso, a eleição que eles esperavam que voltasse a ser livre não foi. Ainda foi escolhido um representante dos militares, ou pelos militares, para só depois haver, de fato, a abertura, tá? Então, a gente precisa entender isso aí também, ó. A emenda, inclusive, né, que pretendia tornar as eleições livres e retornar a como funcionava antes o regime, foi a emenda Dante de Oliveira. E todo mundo achava que ela ia ser votada, mas ela acabou não sendo votada, tá bom? Então, só para encurtar
o parágrafo inteiro ali, né, usando sempre a apostila de vocês como base. Se vocês quiserem depois conversar em outro momento, a gente fala sobre isso, mas só para a gente terminar essa parte aí, tá, gente? Então vamos lá. O movimento das diretas já, no entanto, teve suas expectativas frustradas quando a emenda Dante de Oliveira, que promoveria eleições diretas para presidente, não foi aprovada. Apesar disso, o PMDB mobilizou-se para vencer as eleições presidenciais, mesmo que indiretas, e conseguiu eleger o presidente civil Tancredo Neves em 15 de janeiro de 1985, com o Paulo Maluf candidato apoiado pelas principais forças do regime militar, derrotado após 21 anos de ditadura, né? Ela chegava ao fim aí. Então, olha lá, o em classe, né? O EPB, tá? Então, também a Universidade Federal, só para deixar bem claro para vocês aí, ó. Em 1979, o último presidente do regime militar, general João Batista Figueiredo, disse, referindo-se ao processo de abertura política: é para abrir mesmo. Quem não quiser que abra, eu prendo e arrebento. Como vocês estão vendo, né? Sobre o processo que deu andamento à liberalização política do regime militar iniciado em 1974, assinale verdadeiro para sentenças verdadeiras, né, o Vzinho, e F para as falsas. Então, acho que isso indica bastante pra gente aí. Olha, vamos lá, tá? Então, a primeira é verdadeira. Vamos lá, tá? Então, primeiras 3 são verdadeiras e a última é falsa. O governo do último general-presidente no ciclo militar de 1964 é marcado pelo embate entre os militares da chamada linha dura, contrários ao fim da ditadura, e os militares moderados, favoráveis ao processo de liberação política, desde que fosse lento, gradual e restrito. Então, verdadeira. A chamada distensão dos conta-gatos, iniciada no governo de Ernesto Geisel, ganhou contornos claros com João Figueiredo. Que não havia se comprometido em comandar o processo de abertura e a volta dos militares aos quartéis, em que pôs os setores dispostos a se rebelarem contra a abertura política e o modo autoritário como Figueiredo se comportou no decorrer do processo. Verdadeira. Contrário ao processo de abertura, a extrema-direita lançou mão até de atentados à bomba. Em 1980, explodiram bancas de jornal que vendiam publicações de imprensa alternativa e enviaram cartas-bombas para a sede da Ordem dos Advogados do Brasil e para um vereador carioca do recém-criado PMDB. Tá? Então, como vocês podem ver, mesmo entre os militares existia discordância. Nem todo mundo estava lá, tinha gente que estava lá realmente para defender o país e não torturar pessoas ou matar inocentes. Então, como vocês podem ver, mas e os grupos que lutavam contra? Como nós vimos em aulas anteriores, também teve grupos que promoveram atentados que feriram pessoas inocentes. Enquanto teve outros que só lutaram literalmente e se posicionaram, como vocês viram aí, grupos contra a ditadura. Então, excessos dos dois lados e virtudes dos dois lados. Então, o pragmatismo às vezes é uma visão que para quem vai fazer o vestibular é interessante de manter, tá? Então, cuidado com isso. E a falsa, professor? A abertura política só aconteceu em 1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney, que, dentre outras coisas, sancionou a lei da anistia geral, né? Ampla e restrita, e a lei de liberdade de imprensa, além de permitir que os partidos de esquerda pudessem ter acesso aos meios de comunicação. Então, vamos devagar aí com Andor, né? Tancredo Neves e José Sarney, abertura aqui, não, tá errada mesmo, não tem como, tá? Vamos lá, né? Discutindo aí a questão da aula 69, tá? Tancredo Neves venceu as eleições em 85, mas não conseguiu ocupar o cargo, pois faleceu às vésperas da posse. E aí a gente sabe que foi o vice dele que assumiu, mas olhem como a coisa funciona. Assumiu a presidência o vice-presidente José Sarney, que, apesar de estar vinculado ao mesmo partido do Tancredo Neves, teve um histórico político muito distinto. Sarney foi vinculado à Arena e era uma opção conciliatória do PMDB com os partidos do regime militar. Tornando-se o primeiro presidente civil a governar o Brasil em mais de 20 anos, Sarney tinha muitos vínculos com antigas estruturas políticas da ditadura. Então é por isso que existia uma certa discordância em relação ao nome dele, tá? Apesar de algumas pessoas dizerem que justamente por conta dessa ligação dele é que ele poderia fazer esse meio de campo como aconteceu. O fato é que ele assumiu, tá? Então
Vamos lá. Economicamente, o governo Sarney foi muito difícil. No início, o Plano Cruzado trouxe certa calmaria, um clima de otimismo para a população, porém a inflação já descontrolada nos últimos anos do governo Figueiredo voltou com muita força e atingiu níveis inéditos na história do Brasil, ou país, né, se vocês preferirem. O governo reagiu e procurou novas saídas para controlar os preços e desvalorização da moeda. O Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão demonstraram as várias manobras econômicas operadas pela equipe econômica do Sarney, todas sem sucesso, porque os problemas de dívida e toda a questão dos juros que o Brasil tinha estavam exorbitantes, como eu disse, carregando isso lá ainda desde o período da ditadura, tá? Então, vamos lá. Politicamente, liberdades civis, democracia e democráticas suprimidas durante o regime militar, né? Ele trouxe de volta. Então, o pessoal pôde respirar um pouco mais aliviado nesse sentido. Permitiu a reabertura dos partidos socialistas e comunistas e convocou a Assembleia Constituinte, responsável pela elaboração de uma nova Constituição que foi promulgada em 88, tá, gente? Durante as acaloradas discussões da Constituinte, novos partidos políticos se formaram, entre eles o Partido Social Democrata Brasileiro, o PSDB. Né? A Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, apesar de inúmeras alterações e emendas, é a atual Carta Legislativa Brasileira. Ela estabeleceu a criação de uma democracia liberal, com tripartição de poderes e eleições diretas para os poderes legislativo e executivo. Então isso foi alterado, não era mais indireto. Tá? O direito do voto foi ampliado aos analfabetos e permitiu uma expansão da representatividade democrática, ou seja, mais pessoas poderiam votar, independente da linha de pensamento delas, que às vezes acompanha certos setores da sociedade. Então, isso foi positivo, num certo sentido. Em 1989 foram realizadas eleições da sucessão presidencial com a participação de 22 candidatos. No segundo turno, Fernando Collor de Mello, PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, PT, batalharam para conquistar o voto eleitoral. Né? Então, o voto do eleitorado foi disputado pelos dois aí. O primeiro contava com o apoio dos principais grupos da imprensa brasileira, o segundo tinha feito carreira junto ao movimento sindical dos anos de 1980, no final da ditadura. Collor adotou um discurso vinculado ao progresso econômico e Lula um tom social, tá? Fernando Collor de Mello, no caso aí, né? Eu falei Fernando Henrique, cuidado aí. Né? A gente precisa tomar bastante cuidado, a gente vai no Fernando e emborca de lado aí. Então, Collor e Fernando Henrique, Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quem ganhou a eleição foi o Collor, e nós já sabemos o que aconteceu, né? A vitória de Fernando Collor nas urnas deu início ao primeiro governo presidencial eleito pela população brasileira desde 1961. Não foi indireto, como os últimos que foram depois dos militares. Foi um processo direto, já de escolha, tá? Então, ganhou democraticamente eleito o Collor, tá? Só que o Collor tomou certas medidas que provocaram o impeachment dele, né? Também denúncias de corrupção, enfim, como vocês podem ver, tá aqui o Lula, mais novo, né? Que vocês veem aí na idade de vocês a imagem dele, e aqui o Collor, que também já está bem mais velho, se vocês procurarem. Ele já assumiu outro cargo público, ele ficou impedido durante alguns anos, mas depois já assumiu outro cargo público, tá? Então, e o Itamar Franco, quando ele sofreu o impeachment, né, em 1992, aí o Itamar Franco vai tomar posse, que é o vice dele, tá? E foi o Itamar que organizou, como eu estava falando para vocês lá atrás, a questão do novo regime, né, de economia no país. E o Fernando Henrique, não o Fernando Collor, ele, também chamado de FHC, para justamente não provocar essa confusão, né, ele era ministro, né? E foi um dos responsáveis pela organização do plano. Então isso levou à eleição dele depois, como a gente vai ver lá na frente, tá, gente? Então tá aí, né? Governo Sarney, em 1985 a 1990, caracterizou-se como um governo de transição democrática que foi responsável, entre outros, pelo estabelecimento de eleições diretas em todos os níveis. Na esfera econômica, esse período foi marcado por altas taxas de inflação e vários planos econômicos, como o Plano Cruzado. Além da moeda nacional perder 3 zeros e passar de cruzeiro para cruzado, todos os preços ficaram congelados por um ano, o que ocasionou falta de mercadorias e produtos que só eram oferecidos mediante pagamento de ágio, ou seja, uma mais ali, né? E aí temos aí a questão da Unicamp. A crise que levou ao impeachment de Collor tem características e significados inteiramente diversos dos da crise de 1968. Na crise do impeachment, os militares não foram protagonistas, nem se colocou em questão nenhuma norma de regime político em vigor. Fato inédito em nossa história republicana, essa crise reafirmou o ordenamento jurídico estabelecido pela Constituição de 1988, através de dispositivos como a Comissão Parlamentar de Inquérito e o impeachment. Né? De acordo com o texto, as características da crise política no impeachment do Collor diferenciavam-se das crises anteriores? Sim. Né? Então, olha lá. No impeachment
de Collor, houve respeito à ordem legal e democrática. O processo foi conduzido por parlamentares que respeitavam o ritmo regulado pela lei e também apuraram o cometimento de crimes por parte do presidente da República. Em outras crises, normalmente foram adotadas medidas extraconstitucionais e força bélica. O que é impeachment? É um processo jurídico legal que permite o Poder Legislativo afaste um chefe executivo do exercício do seu cargo quando ele não cumpre as leis, tá, gente? Então, olha lá, né? Quais foram os problemas aí que a gente teve aí, ó? Ele ficou altamente impopular porque ele confiscou contas correntes, poupanças e investimentos que excedessem a quantia de 50 mil cruzeiros, ou seja, né? E deu problema, não teve como devolver isso assim, né? Collor enfrentou uma grave crise política que culminou no processo de impeachment mobilizado pelo movimento dos caras pintados, a população indo para a rua e os estudantes também, tá? Denúncias de corrupção e desvio de recursos envolvendo a figura do próprio presidente levaram ao seu afastamento do cargo em 1992. Seu vice Itamar Franco tomou posse, só para a gente deixar bem claro aí, né, para que não fique dúvida de vocês. Então ele confiscou dinheiro. E aí, né, ninguém quer ficar sem ser rico dinheirinho, tá? Então fica aí a dica para vocês, tá? Bom, então a gente teve depois a eleição do FHC, o Fernando Henrique Cardoso, no lugar do Fernando Collor de Mello, tá? E sabemos aí, né, como vocês vão poder acompanhar aqui, que houve uma mudança também na questão de como o Brasil se posicionou diante do mundo, tá? Então vamos deixar isso bem claro aí. A equipe econômica do novo governo alinhou-se a uma nova tendência mundial fortalecida com a queda do bloco socialista da globalização dos mercados financeiros. Os Estados Unidos passaram a financiar a dívida externa de países em desenvolvimento que enfrentaram dificuldades econômicas na década de 1980. O crédito internacional passou a ser mais seguro para grandes investidores que tinham Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional, FMI, como garantias de crédito. Em 1994, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e sua equipe lançaram o Plano Real, baseado nos fluxos de crédito internacional. Como eu disse para vocês, ele foi responsável pela criação, tá, como ministro aí, e aí, durante o governo do Itamar, a gente viu isso acontecer. Quando ele ganhou a eleição, quando chegou ao final do governo do Itamar, ele ganhou a eleição, o Fernando Henrique também concorrendo com Lula, novamente, outros tantos aí, ele acabou implementando o plano que foi à frente, tá? Só que o governo dele também foi marcado por muitas privatizações, inclusive a venda da Vale do Rio Doce e aquela coisa toda, tá? Então, só para vocês entenderem aí, né? A grande onda de privatizações começa ali, né? Quando a gente fala do governo livre, né? Do retorno aí das eleições livres aí, tá? Então, olha lá. Lançou-se candidato à sucessão presidencial em 94, coligando a forças políticas do regime militar a fim de conferir uma dose de conservadorismo político à candidatura de FHC. O PSDB teve como principal base de apoio o Partido da Frente Liberal, PFL, oriundo do PDS, que por sua vez já fora a Arena, né? Nessas eleições, o petista Luiz Inácio Lula da Silva foi o principal adversário de FHC, Fernando Henrique Cardoso, tá? Só pra gente lembrar, pra não ficar falando UFC. Aí geralmente faz a gente confundir o Fernando Collor de Mello com o FHC, no caso, né? E embala o sucesso do Plano Real Civil vitorioso aí. Fez 2 governos sucessivos, tá? Conseguiu aprovar a emenda constitucional permitindo a reeleição presidencial, foi no governo dele que isso aconteceu, só para deixar bem claro, tá? O Plano Real foi bem sólido no começo, teve dificuldades, mas, né, no geral, muita gente também saiu prejudicada na hora da conversão da moeda, mas enfim, né, nada é perfeito, né? Havia necessidade de captação constante de dólares no exterior e o pagamento de juros e dívidas aos investidores consumia grande parte do capital do governo, mesmo com a moeda mais forte, que prejudicou um pouco, tá? Para reduzir as contas e aumentar o superávit, o governo FHC lançou um plano de privatizações vendendo algumas das principais empresas estatais brasileiras e os principais serviços destinados à população. Então, na contramão da política econômica adotada desde a era Vargas, o Estado brasileiro passou a diminuir drasticamente seu controle e intervencionismo da economia, e aí, né, a gente vê aí privatização dos setores aí. Então a gente vê a Companhia Vale do Rio Doce, diversas estradas, os pedágios, caso vocês não lembrem, tá? Nesse mesmo esquema aí. Abastecimento de água, então também vem daí, né? Questão de energia elétrica, telefonia, Vivo, Telefônica, como vocês quiserem preferir aí também, né? Os consórcios foram tudo vendido, então tudo privatizado. E os bancos estatais também foram privatizados, tá? Foram vendidos.
Contudo, as desconfianças internacionais em relação ao Brasil forçavam o governo a continuar pegando pesadas taxas de juros. A qualquer interação no cenário internacional levavam a uma grande fuga de capitais especulativos. Com isso, o crédito interno do país ficou muito caro e as empresas nacionais não conseguiam competir com as multinacionais globais que se instalaram e as taxas de desemprego dispararam. Tá? Então, no segundo governo do Fernando Henrique, por conta das dificuldades da economia interna, a popularidade do presidente despencou e o Plano Real também sofreu alguns pequenos problemas, tá? Maiores, vamos dizer assim. Ele conseguiu formar uma grande base, né, de aliados aí no Congresso, mas a situação aí foi degringolando para ele. E aí, né, nas outras eleições e a baixa popularidade dele, a gente vê, né, com esse cenário permitiu-se a vitória de Lula em 2002. Tá? Então, na primeira questão aí, para corrigir a estrutura econômica decadente do país, o Plano Real foi estruturado em uma política de valorização cambial para estimular a importação e a livre concorrência, criação de uma moeda forte, né? E o 2 aí, ó, aponte e explique 3 consequências econômicas importantes para a sociedade brasileira decorrentes da implantação do Plano Real em 94 e da política econômica adotada no contexto dos grandes governos de Itamar Franco, ou no contexto, né, dos governos de Itamar Franco, 92 e 94, e do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 98. Né? Entre as consequências podemos ressaltar a estabilização da moeda feita a partir da entrada maciça de capital internacional, atraída por altas taxas de juros pagas pelo governo brasileiro, privatizações que diminuíram a presença do intervencionismo do Estado brasileiro na economia e, por último, o aumento das importações de produtos industrializados, que gerou a falência de diversas indústrias nacionais e, consequentemente, altos índices de desemprego. Beleza, gente? Prosseguindo, tá? Só para a gente dar, né, uma adiantada nessa estrutura. Temos aí, ó, Brasil Atual 3, né, aula 71. E aí a gente vai ver, né? Assim como Fernando Henrique Cardoso, Lula fez 2 governos presidenciais sucessivos, a gente sabe disso, enfim, né? O questionamento sobre o modelo neoliberal na década de 1990 e a crise de seguridade social em diversas partes do mundo levaram à ascensão de diversos grupos de oposição à política neoliberal, desenvolvida nas décadas de 80 e 90. Sucessivos governos do PT, de Lula e Dilma foram acompanhados de ascensão em outros países de políticos, partidos e grupos de esquerda e centro-esquerda críticos ao neoliberalismo, como Michelle Bachelet, 2006 e 2010 no Chile, Nestor Kirchner, 2003 a 2007 e Cristina Kirchner, 2007 a 2015, essa daí é a esposa do Nestor Kirchner, tá? Na Argentina, José Milca, né, 2010 a 2015, no Uruguai, Hugo Chávez, 1999 a 2013, na Venezuela, Evo Morales, 2003 até a atualidade. Em Bolívia, Rafael Correa, 2007 até a atualidade, no Equador. Então a gente vê a ascensão de governos que também foram criticados, que promoveram mudanças sociais positivos por um lado, mas criticados também por corrupção, como todos os outros governos. Fernando Henrique também passou por isso, Collor também passou por isso, os militares passaram por isso, enfim. Mas mostra que é uma falha sistemática na nossa democracia ou na nossa política, se pensarmos no período da ditadura militar. Alguns desses governos foram criticados porque se tornaram, assim, quase que perpétuos, né? Não abram a mão. Dificilmente alguns desses líderes aqui saíram, alguns continuam até no poder, mas enfim, outros já foram substituídos, mas só por forças maiores, né? Então, assim, muitos desses problemas não dá para questionar que houveram também, tá? Então é isso que eu digo para vocês. A gente não pode pensar com o coração, a gente tem que pensar com a visão prática da coisa, tá? E é um fato. Grandes críticas hoje a governos de esquerda que se espalharam pelo mundo, e aí agora está havendo uma onda de direita que também está gerando suas críticas em vários lugares do mundo. Então, assim, a política, ela serve a uma finalidade, a administração, ajudar a administrar a sociedade. Porém, a população não pode esquecer que quem é eleito deve trabalhar em prol da população, independente da visão que tiver e do governo que tiver. Então, essas são coisas que quando caem no vestibular vocês não podem se esquecer, tá? A visão política pessoal fica para fora, para sua reunião com família. Vestibular, sempre os fatos históricos, tá? Apesar de diferenças políticas e origens diversas, a ascensão da chamada nova esquerda marcou a implementação de novos planos políticos em diversos países da América do Sul, menos alinhados ao neoliberalismo, com maior preocupação social e mais próximos de um alinhamento centro-esquerda na maioria dos casos. Os governos Lula destacaram-se pela ampliação de políticas públicas voltadas para
redução da pobreza e inclusão social. O papel do Estado foi revisto e ampliado e o Plano Real foi mantido, porém realinhado. Aproveitando o cenário positivo no exterior e na nova situação de prosperidade econômica, o governo conseguiu reduzir a taxa de juros e sanar o endividamento externo. Então, isso foi uma conquista? Foi. Como eu disse, todo governo tem seus problemas e todo governo tem seus benefícios. Foque nisso para responder as questões do vestibular. Paixões, como eu disse, fora do vestibular, tá? Então, sim, o governo Lula foi marcado por pagamento de dívidas. Ah, mas foi acusado de corrupção e tal? Sim, também. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira, gente. A gente tem que ver os fatos e não vestir a camisa de diferentes visões políticas como temos visto o pessoal fazer. Vocês têm que focar no vestibular, ok? Então, vamos lá. Lula conseguiu uma considerável popularidade em diversos setores da sociedade brasileira. A estabilidade econômica gerava otimismo e agradava grupos socialistas. Então, como vem, no começo também um governo muito bom e depois foram aparecendo os problemas. Tá? Então, precisa-se levar isso em consideração também. Como foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, que tinha outra orientação mais neoliberal, né? E como foi também no governo do Collor, do Itamar, todos tiveram seus problemas aí. Ok? Então, estabelecer uma política ampla de alianças, acordos partidários políticos de diferentes linhas ideológicas, muitas vezes antagônicas ao programa original do Partido dos Trabalhadores, gerando rachas e dissidências dentro do próprio partido. Como vocês podem ver, eles mesmos mudaram ao longo do tempo, daquela visão que tinha lá no começo. Tá? Mesmo diante de denúncias suspeitas de corrupção, a popularidade de Lula se manteve, assim como o clima geral de otimismo compartilhado por boa parte da população do país, que elegeu Dilma Rousseff, né, para a presidência em 2010. Primeira mulher a ocupar um cargo, né, de presidenta no nosso país, cargo máximo. Assim como FHC, Lula e Dilma teve 2 mandatos assim como FHC e Lula, Dilma teve 2 mandatos presidenciais. As denúncias de corrupções e escândalos do governo Dilma levaram ao desmanche da cúpula do Partido dos Trabalhadores, principalmente após impactos da crise internacional deflagrada em 2008 que chegaram ao Brasil. O clima de otimismo e ascensão da nova esquerda no Brasil não se sustentaram no segundo mandato de Dilma Rousseff, que, diante de baixa popularidade, crise econômica, ausência de apoio legislativo e também denúncias, sofreu aí o processo de impeachment também, como Collor lá atrás, tá? Afastado em 2016. Primeiro exercício, as imagens e suas respectivas manchetes representam momentos distintos do governo petista na história recente do Brasil. Explica a situação do país a cada um dos períodos em que foi capa da revista inglesa The Economist, né? Então, olha lá, o Brasil decolando e aí o Brasil em queda, né? Porque foi o momento do grande auge do Lula, das mudanças que muita gente considerava positivas e depois as denúncias de corrupção e os problemas que foram aparecendo ao longo dos governos e do próprio governo Dilma, e aí a gente vê uma queda, né, com escândalos de corrupção e tudo mais. Então, né, ficamos por aqui com a parte do Brasil. É uma aula meio extensa, eu sei, mas espero tê-los ajudado. Como disse, dúvidas, vocês podem me procurar e a gente pode conversar. Ok, gente? Tudo de bom para vocês. Temos as férias aí pela frente. Meus pensamentos positivos, tá? A todos vocês, e que a gente possa ter um ano melhor o ano que vem, né? E fazer por nós mesmos termos esse ano melhor. Afinal de contas, muito vai depender da gente, não só colocar a culpa nos outros. Tá aí a vacina, né? Para esse próximo ano sendo distribuída aí. Talvez chegue mais cedo, talvez chegue um pouco mais tarde, em algumas áreas ou para alguns setores da sociedade, mas enfim, uma perspectiva de melhora, mas também muito depende de nós, o que nós vamos fazer por nós mesmos, pela nossa família, né? Então, vamos procurar coisas boas aí. Até mais, gente. Muito obrigado pelo privilégio desse ano. Um abraço a todos.